Oi, galera, tudo bem com vocês? Professora Suelen Souza, da disciplina Educação Física, professora do Centro de Estudos Alfiômica. Então vamos lá, esse vídeo ele é direcionado para a turma do 6º ano. Nós estamos em um processo de adaptação assim como vocês, mas estamos buscando a melhor forma atendê-los, certo? Então vamos lá, 6º ano. Nós concluímos nosso conteúdo da primeira avaliação, que é alongamento e aquecimento, certo? E durante esse período de afastamento, vocês receberam um trabalho de pesquisa, assim como a atividade prática, e ela deve ser realizada semanalmente, enquanto durar o isolamento social. Então, galerinha que não quer postar foto, não tem problema nenhum, tá bom? Lá no Facebook da escola foi colocado um número de WhatsApp para onde vocês podem estar enviando a foto. Mas não deixe de realizar a atividade. Lembrando que o trabalho de pesquisa ele vai ser entregue assim que retornarmos, tá bom? Outra coisinha lá. O conteúdo de educação física ele não se encontra no livro escolar. Portanto, toda a parte escrita do slide vocês deverão passar para o caderno, tá? Então, já vai uma dica aí. Você vai assistir o slide pausadamente, que é para você copiar o conteúdo para o caderno, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar. O nosso assunto da segunda avaliação é o ensino do atletismo. E vamos iniciar falando um pouco da história, certo? O atletismo ele surgiu junto com o homem, pois compreende habilidades básicas, né? Como andar, correr, saltar e lançar. Que nós temos essas habilidades para uso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Não necessariamente para competição. Então, essas habilidades elas vêm sendo aprimoradas conforme as necessidades do homem para a sua sobrevivência. Diante desse conhecimento, né, de que o atletismo ele abrange habilidades básicas nossas, andar, correr, saltar e lançar, como vocês podem ver aqui numa imagem pré-histórica, né, de um homem correndo, vamos crer então que o atletismo ele é a modalidade esportiva mais antiga do mundo, né? E há indícios da prática há cerca de 5.000 anos no Egito e na China. Porém, de forma oficial, o primeiro registro histórico dos Jogos Olímpicos consta data de 776 a.C. na Grécia. E aí, então, vocês têm uma pintura, né? Uma pintura em cerâmica grega antiga, que demonstra também homens correndo. Vamos ver agora alguns acontecimentos e curiosidades dos primeiros Jogos Olímpicos. A primeira corrida oficial disputada foi de aproximadamente 192 metros, vencida por Coroebus, que tem aqui na imagem retratada em uma escultura, certo? Durante anos, o principal evento olímpico foi o pentatlo, com provas de lançamento de disco, salto em distância e corrida de obstáculos. Após Roma conquistar a Grécia, olha lá, estamos na história, né? Em 146 a.C., os romanos continuaram celebrando os Jogos Olímpicos. No ano de 394 d.C., vamos atentar para as datas, tá? O imperador romano chamado Teodósio proibiu os jogos. Ele aboliu, né? Então, durante o tempo, né, não houve competições por 800 anos, 8 séculos, sem haver competições dos Jogos Olímpicos. Depois da abolição, né, de Teodósio, os Jogos então só retornaram no final do século XIX, quando algumas escolas militares incluíram atividades de atletismo em seus treinamentos, né? Então, foi incluído no treinamento de militares para aprimorar habilidades de correr, de saltar, próprio para guerra, né? Era essa a intenção deles, treinar seus militares para a guerra.
Em 1896, aconteceu a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas. Gente, vamos atentar para um detalhe aí, tá? Nós temos os primeiros Jogos Olímpicos que ocorreram na Grécia em 776 a.C. E nós temos os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, certo? Que aconteceu em 1896. Logo após os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, surgiu então a IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo Amador. Ela é o órgão que gera o atletismo a nível mundial. Como assim? É ela quem organiza as competições de atletismo, é quem estabelece normas e regras para as competições. Em um determinado momento, houve uma mudança no significado da sigla, que passou a se chamar Associação Internacional de Federações de Atletismo. Vamos conhecer agora um pouquinho da história do atletismo no Brasil. Então vamos lá. No Brasil, a primeira competição de atletismo foi realizada em 1914 em São Paulo. O país teve sua primeira participação nos Jogos Olímpicos de Paris em 1928. Então, vamos prestar atenção aí, tá? No Brasil, a primeira competição de atletismo realizada em 1914 não era Jogos Olímpicos, tá bom? O Brasil só participou pela primeira vez nos Jogos Olímpicos em Paris, em 1928, com uma equipe composta por 8 integrantes. A primeira medalha conquistada pelo Brasil em Jogos Olímpicos no atletismo foi em 1952, na Finlândia. Bom, pessoal, concluímos então a parte histórica do conteúdo do atletismo, com algumas questões a ser respondidas, tá? Essa vai ser atividade para casa, vai ser uma atividade de pesquisa que vocês deverão me entregar assim que retornarmos. A primeira questão é: qual é a razão do termo amador ter sido retirado da sigla IAAF? Lembra lá, né? IAAF significava Federação Internacional de Atletismo Amador, que logo, né, houve a mudança, se chamou Associação Internacional de Federações de Atletismo. Então, vocês vão pesquisar qual a razão do termo amador ter sido retirado. Qual é o significado do termo amador, tá bom? Na segunda questão, vocês vão pesquisar quem ganhou a primeira medalha de ouro de atletismo do Brasil em 1952. Vamos lembrar também que em 1952 aconteceram os Jogos Olímpicos da Finlândia, tá? Então, vocês vão pesquisar quem ganhou a primeira medalha de ouro, que foi um atleta brasileiro, certo? Pessoal, concluímos aqui a nossa videoaula. Quero agradecer a compreensão de todos, está sendo bem difícil, né? Não ter a professora fazendo demonstrações, né, dos movimentos e enfim. Mas vamos vencer a batalha contra o coronavírus e nos veremos em breve na escola. Beijinhos e até a próxima videoaula.